Interessante que a Bíblia diz que nós devemos nos tornar como crianças, não é? E fiquei sabendo de uma história que a mãe chegou um pouquinho antes com o seu filhinho, numa festa de aniversário de um amiguinho do seu filhinho. E por chegarem um pouco antes, os garçons ainda estavam preparando a mesa com os doces e de repente o garçom sai da cozinha e passa na frente daquele garotinho que estava junto com a sua mãe com uma bandeja de brigadeiro na mão. E ele viu que quando ele passou ali, os olhinhos do menino brilharam, né? Olhando aquela bandeja de brigadeiros, e o garçom, percebendo a vontade do menininho, ele se inclinou e ofereceu a bandeja para o menininho pegar um brigadeiro. E aí ele pegou um. E quando ele pegou um, a mãe olhou para ele e falou assim: filho, como é que diz para o tio? Aí ele olhou para o tio, né, com aquele jeitinho de criança e disse: tio, dá mais um. Essa é a sinceridade das crianças, não é? E a gente tem que ter essa sinceridade, essa ingenuidade diante de Deus. Dependermos dele como uma criança. Parabéns, Humberto, Alessandra, pelo lindo Davi. Nós estamos começando hoje uma série. A série tem como título Com Você Eu Vou. E com você eu vou para alguns lugares e de algumas maneiras. Com você eu vou de olho nele. Eu não sei se está dando para você enxergar ali, mas a gente está começando hoje. Sábado que vem, com você eu vou subindo a montanha. No próximo, com você eu vou na contramão, e com você eu vou para o mesmo lugar. E eu queria lançar um desafio para a nossa comunidade aqui, para esses jovens que estão sempre conectados. De repente você podia tirar a sua foto, assim como essa garota aí, e também colocar essa frase e postar com a hashtag CVEV, ok? E aí a gente vai colocar no site da nossa comunidade e também na página do Facebook da comunidade da Vila Olímpia. Há algum tempo eu fiquei sabendo da história do Oriosvaldo. Oriosvaldo era alguém que levava uma vida aparentemente normal, sem problemas, até que num determinado momento da sua vida ele começou a ter um problema. O problema que ele estava enfrentando era que ele não conseguia mais dormir à noite. Passava noites e noites em claro. Não sei se você já teve esse problema. Mas quando você não dorme bem à noite, você não tem o descanso necessário, isso começa a interferir no seu humor, na sua saúde, enfim. O Oriosvaldo ele não dormia mais, mas não é porque ele não tinha sono, porque sono ele tinha. O problema dele não dormir é que toda noite, quando ele se deitava na cama, que ele estava quase pegando no sono, ele tinha a sensação de que tinha alguém embaixo da cama. E aí ele olhava embaixo da cama e, obviamente, via que não tinha ninguém. E ele voltava a cabeça dele ao travesseiro, e quando ele estava logo quase pegando no sono, ele tinha a sensação de que ainda tinha alguém lá embaixo da cama, e ele ia lá olhar. E aquilo incomodava tanto o Oriosvaldo, que ele chegava ao cúmulo de ir dormir embaixo da cama. E aí ele ia para debaixo da cama, e quando ele estava quase pegando no sono embaixo da cama, ele tinha a sensação de que tinha alguém em cima da cama. E aí ele olhava em cima da cama e ele ficava assim a noite inteira, de cima da cama para baixo da cama, e ele não conseguia dormir. Um dia ele estava andando pelas ruas da cidade dele, reencontrou um amigo de infância, começaram a conversar, e esse amigo disse que agora era um psicólogo. E ele pensou, olha, quem sabe ele pode me ajudar, e resolveu contar o caso dele para esse amigo. E disse, olha, eu não durmo. Quando eu estou quase pegando no sono, eu tenho a sensação de que tem alguém embaixo da cama. Vou dormir embaixo da cama, tenho a sensação que tem alguém em cima da cama, e eu fico assim a noite inteira. E o seu amigo psicólogo disse para ele, olha, Oriosvaldo, o seu caso é grave. Você precisa fazer uma terapia e um tratamento. Eu até posso fazer esse tratamento por você, mas vai levar aí pelo menos uns 2 anos. Pelo menos aí com uma sessão por semana, né? Ou melhor, 3 sessões. Deixa eu fazer as contas aqui. Umas 3 sessões por semana. E eu cobro R$100 a sessão. O Oriosvaldo fez uma continha assim, né? Poxa, R$1.200 por mês vai ficar meio pesado, né? Ele falou, deixa eu pensar um pouquinho. Pegou um cartão do amigo e falou, qualquer coisa eu te retorno para a gente marcar. O tempo passou e o Oriosvaldo não ligou para o amigo dele. Alguns anos depois eles se reencontraram lá na cidade. E começaram a conversar, o amigo psicólogo lembrou do problema que ele tinha relatado e perguntou, Oriosvaldo, e aquele seu problema que você tinha me relatado, fiquei esperando sua ligação, você não me procurou, como é que ficou aquela questão? Eu falei assim, não, aquele negócio de dormir, ter a sensação debaixo da cama, não, aquilo lá resolvi já.
Ele falou, como resolveu? Foi no outro psicólogo? Ele falou, não. Na verdade, quem resolveu não fui eu, né? Quem resolveu foi o meu cabeleireiro. Ele, seu cabeleireiro? O seu caso era grave. Ele falou, ele me resolveu tudo. E outra coisa, me cobrou só R$10. Ele falou, como? Só cobrou R$10? E como que ele resolveu o seu problema? O Oriosvaldo falou, simples. Um dia eu fui cortar o cabelo, comecei a conversar com ele e contei do meu problema. E ele me disse, Oriosvaldo, por R$10 eu resolvo o seu problema. Paguei na hora os R$10 e ele me falou, Oriosvaldo, corta os pés da cama. Ele cortou os pés da cama e resolveu o problema. Simplicidade. As pessoas procuram por simplicidade. A nossa vida já é por demais complicada. E as pessoas precisam de uma solução simples para a sua vida. Eu vou tratar desses temas nessa primeira série, porque eu quero ressaltar aqui para vocês alguns pensamentos que eu penso que devem ser os nossos pensamentos para nós construirmos tudo aquilo que a gente sonha construir junto. É o nosso ponto de partida. Queridos, as pessoas, por causa dessa vida atribulada, elas querem uma solução muito simples. E nós temos uma solução bem simples para a vida das pessoas. Cristo Jesus. Simples assim. A simplicidade hoje ela está na moda. Na década de 80, 90, quando você ia numa loja comprar um rádio, o rádio com mais botões e com mais luzes era o melhor. Hoje não. Quanto mais simples, melhor. O móvel hoje, os móveis mais sofisticados são aqueles que têm os traços mais simples. As pessoas querem simplicidade. Quem hoje está disposto a ir numa loja, comprar um smartphone e ter que passar 5 dias lendo o manual de instruções para fazer a primeira ligação? É por isso que a Apple foi um sucesso, e ainda é, porque tem um botãozinho só. É simples, o design simples, o visual clean, porque a simplicidade está na moda. Um bom professor é aquele que consegue tornar algo difícil algo simples. E é isso que me chama a atenção em Cristo Jesus. A sua simplicidade. Jesus, antes de vir aqui a esse mundo, ele escolheu um lugar simples para nascer. Tem lugar mais simples do que uma manjedoura. Ele escolheu pais simples para cuidarem dele. Ele escolheu exercer uma profissão simples. Os ensinamentos de Jesus eram simples, mas não era uma simplicidade medíocre. Era uma simplicidade que era capaz de dar sabedoria humilde e ao mesmo tempo confundir os doutores da lei. Simples. Quer algo mais simples do que um grão de mostarda? E olha a grande lição que Jesus tira dessa simplicidade. Jesus usava coisas simples para ensinar as pessoas. Ele andava com pessoas simples. Os ensinamentos de Jesus eram assim, e tem um verso na Bíblia que eu gostaria de meditar sobre esse verso com você nessa manhã. Para mim, um dos versos mais simples da Bíblia, se não o mais. E pela simplicidade desse verso, eu confesso para vocês que por muito tempo eu não entendi a verdade que ele estava trazendo. Está preparado aí para ler o verso mais simples da Bíblia? Então abra sua Bíblia aí, seja ela no papel, seja digital, e abra em Isaías, capítulo 45. E ali nós vamos ler talvez um dos versos mais simples da Bíblia. Isaías 45, versículo 22. E Deus diz assim: olhai para mim e sede salvos. O contexto aqui era que o povo estava se rebelando contra Deus, estava adorando outros ídolos, adorando outros deuses. E aqui Deus está tendo uma conversa com o profeta e está dizendo, olha, por que meu povo se afastou? Por que meu povo está olhando para esses outros deuses? E aí Deus fala isso para o profeta: olhem para mim e vocês serão salvos.
E a nossa natureza, ela tem por tendência a complicar aquilo que é simples, né? Porque o que o verso está dizendo? Que se você olhar para Deus, você será salvo. O que mais que o verso está dizendo? Mais nada. Ele não está dizendo, olha, olhe para mim e vá todos os sábados na comunidade da Vila Olímpia. Ele não está dizendo, olhe para mim e obedeça os meus mandamentos, então você vai ser salvo. Não está dizendo isso. O texto está dizendo, olhai para mim e vocês serão salvos. E eu ficava olhando para esse verso e pensando, será que é só isso mesmo? Será que pode ser tão simples assim? Quanto esforço vocês estão fazendo para olhar as coisas agora? Para olhar para mim, enfim, para olhar. Quanto esforço? Nenhum esforço. E a pergunta é, será que um simples olhar pode fazer tanta diferença e trazer implicações de salvação para a nossa vida? Porque o texto está dizendo, olhem para mim e vocês serão salvos. Eu pergunto para você, para quem você tem olhado? Quem você tem contemplado? Comecei a estudar a respeito desse verso para ver se isso aqui podia ser verdade mesmo. Existe um texto que Paulo fala sobre isso, que nós somos transformados de glória em glória pela contemplação da pessoa de Cristo. E num dos livros também de uma escritora chamada Ellen White, ela diz, pela contemplação nós somos transformados. E fiquei pensando nessas duas frases. Pela contemplação eu sou transformado. E é uma grande verdade. Nós somos transformados à imagem e semelhança daquilo ou do que nós contemplamos. A contemplação, a observação, ela tem o poder de transformar nossos princípios, nossos conceitos e nossos valores. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu vou tomar um exemplo aqui que não é muito do nosso costume, mas o exemplo é muito prático, ele ilustra bem. Eu vou pegar o exemplo de uma novela. A gente não tem muito costume de assistir novela, eu não tenho paciência para assistir novela. Mas eu não preciso assistir para saber o que acontece em uma. E você vai perceber isso agora. Tem novela sem traição? Sim ou não? Não tem. Tem gente que ficou com medo de responder porque falou, vou responder, vão pensar que eu assisto novela. Não tem novela sem traição. Olha como é que é o enredo da maioria das novelas. Apresenta lá a abertura da novela uma família muito bonita, bem constituída, tal, o marido ama a esposa, os dois lindos, maravilhosos, tal, vivem bem. De repente, para dar assim uma pimentada na trama, surge a outra na história. E a outra começa a dar em cima desse homem que é casado. E num primeiro momento, quando você vê aquilo, você pensa, opa, não pode. O cara é casado, isso é errado, não pode fazer isso. Só que daí a trama, a novela ela se desenvolve de tal maneira que a esposa do cara começa a fazer o papel de má e a outra começa a fazer o papel de boazinha. E aí quando você se dá conta, você está torcendo para ele terminar com a esposa e ficar com a outra. É assim ou não é? Aí você vai alugar um filme, seja na locadora ninguém vai mais agora, né? Mas, enfim, na internet, nessas TVs a cabo e tal, você vai alugar um filme. Aí você vê lá que tem uns atores bonitinhos assim na capa, né? Tem um Brad Pitt, um George Clooney. Não estão no nível do Pastor Igor, assim e tal, né? Mas são bonitinhos, cara. Aí você fala, vou assistir. Você começa a assistir o filme. E aí no filme eles fazem parte de uma quadrilha que pratica assaltos. Eles roubam cassinos, pessoas, bancos, enfim. E aí no meio da trama, você está torcendo para um crime dar certo. Para eles não serem pegos pela polícia ou por quem quer que seja. Você torce para eles saírem ilesos da situação. E eu pergunto, para quem você tem olhado? Quem você tem contemplado? Nós somos transformados à imagem e semelhança daquilo ou do que nós contemplamos. Quer ver uma coisa? Quem se choca hoje, ouvindo falar de tantas mortes por aí? É normal. Ou parece normal. Por quê? Porque somos expostos a isso todo dia. Então percebe, a contemplação, a observação, ela tem o poder de transformar os nossos princípios, nossos conceitos e nossos valores. E a pergunta que eu te faço é, para quem você tem olhado? Porque a Bíblia tem um verso muito simples que diz, olhem para mim e vocês serão salvos. Para quem você tem olhado?
Deus tem um inimigo, Satanás. E esse inimigo sabe que se você olhar para Cristo, você será salvo. Por isso ele tenta te cercar de muitas coisas para desviar o seu olhar de Cristo. Ele faz você olhar mais para o seu trabalho do que para Cristo. Ele faz você olhar mais para o seu relacionamento, para o seu cônjuge, do que para Cristo. Ele faz você olhar mais para a sua conta bancária do que para Cristo. Mais para o seu carro, para a sua casa, para a sua roupa, enfim. São tantos atrativos. Porque ele sabe que se você olhar para Cristo, você será salvo. Tem uma história na Bíblia aqui fantástica. João capítulo 7. Confesso que por várias vezes já tinha lido essa história e até estudar para esse sermão aqui não tinha parado para prestar atenção nela. João capítulo 7, o que está acontecendo? Está tendo uma festa em Jerusalém. Jesus está ali com seus discípulos e Jesus já está incomodando os fariseus, porque ele tem pregado, muitas pessoas têm ido ouvir os seus sermões, muitas pessoas estão seguindo Jesus e os fariseus estão com medo. Olha só o que acontece aqui. João capítulo 7, versículo 32. Diz assim: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Jesus estava pregando fora de Jerusalém. Os fariseus chamam alguns guardas e dão uma ordem para eles: olha, agora vão até onde Jesus está e tragam-no preso. Os guardas vão, com a missão de prenderem Jesus, trazerem Jesus preso. Quando eles chegam, eles veem a multidão e percebem que Jesus vai começar a falar. Quando Jesus começa a falar, eles fazem uma coisa que fez toda a diferença. Eles olham para Jesus. E quando eles olham para Jesus, eles ouviram Jesus dizer o que está escrito no versículo 37 e 38, que diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqueles guardas que tinham a missão de prenderem Jesus ouvem essas palavras e alguma coisa acontece com eles aqui. E é interessante o decorrer da história. Versículo 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Olha só que absurdo essa história. Era a profissão deles fazer isso, prenderem as pessoas, enfim, fazia parte do seu ofício. Eles vão para lá com essa missão de prenderem Jesus, com ordens expressas dos fariseus e dos sacerdotes, autoridades máximas dentro do judaísmo. E quando eles se colocam diante de Jesus, que eles olham para Jesus e ouvem as suas palavras, algo acontece no coração deles. Eles não conseguem prender Jesus. E eles voltam até a presença dos fariseus e dos sacerdotes e eles perguntam: e aí, cadê Jesus? E eles dizem: nós não pudemos prendê-lo, porque nós nunca ouvimos alguém falar como esse homem. Quando eles olharam para Jesus e ouviram aquelas palavras, Jesus despertou algo especial no coração deles. É isso que acontece quando você olha para Jesus. Porque quando você olha para a pessoa maravilhosa de Cristo, você tem que tomar uma decisão. Nossa vida é muito corrida, né? E às vezes a gente não tem tempo nem para conversar com as pessoas. Em virtude disso, alguém inventou uma palavra para se cumprimentar que eu confesso que até hoje eu não sei o significado dessa palavra. As pessoas passam umas pelas outras e, por não ter muito interesse, às vezes, de saber como ela está, às vezes a gente até levanta a mão e diz assim: opa. E eu pergunto: o que quer dizer opa? A outra pessoa fica tão sem saber o que responder que ela responde: opa. Só que quando você lê os evangelhos, você não vê nenhuma pessoa simplesmente passando por Jesus, levantando a mãozinha e dizendo opa. Porque quando você olha para Jesus, você precisa tomar uma decisão. Porque Ele desperta algo especial em você.
É por isso que Paulo disse, nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas isso não vem de você. É dom de Deus, é Deus quem dá até a fé, que você julga ter ou ser sua, não é sua. É Deus quem desperta isso. Porque eu olho para Ele, eu o conheço, e Ele desperta essa fé, essa confiança em mim. Será que um simples olhar pode fazer tanta diferença? Eu começo a pensar que sim. Certa vez Jesus estava conversando com os seus discípulos, e ele estava falando sobre o reino dos céus, e Jesus disse algo muito importante. Lucas capítulo 17, versículo 32. E falando do reino de Deus, ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Você se lembra da mulher de Ló? Eles moravam numa cidade chamada Sodoma, e havia uma outra cidade junto, que era Gomorra. Duas cidades completamente transgressoras. Haviam se rebelado declaradamente contra Deus, abandonado a Deus e praticavam as piores coisas que você pode imaginar, principalmente no que diz respeito a comportamentos sexuais ilícitos. Ló morava ali. Aí Deus quer tirar Ló e a sua família da cidade, envia os anjos lá, você pode ler isso em Gênesis 19. Deus envia os anjos e os anjos tiram Ló, a sua esposa e as suas filhas da casa deles, levam eles até os portais da cidade e o anjo dá uma ordem clara para eles. E o anjo diz assim: agora vão e não olhem para trás. Agora vão e não olhem para trás. Enquanto eles estão saindo da cidade, a cidade começa a ser destruída com fogo que desce do céu. O que a mulher de Ló fez? Ela olhou para trás. E o que aconteceu com ela naquele momento? Ela se transformou numa estátua de sal. E eu pergunto para você, para quem você tem olhado? Quem você tem contemplado? O convite hoje para você é: olhai para mim e sede salvos. Como é que eu olho para Cristo hoje? Através da sua palavra. É separando um tempo cada dia para olhar para esse Jesus. E quando eu olho para Ele, eu sou transformado à sua imagem, à sua semelhança. Quando eu olho para esse Jesus, eu sou transformado e eu começo a falar como Ele falava com as pessoas. Eu começo a olhar para as pessoas com o olhar de Cristo Jesus, que é um olhar de amor, e que vê em cada um aquilo que eles podem se tornar de melhor. Para quem você tem olhado? Quem você tem contemplado? Talvez eu esteja falando para alguém hoje aqui, que quando acordou hoje olhou no espelho e olhou para si mesmo. E talvez tenha se sentido um lixo. Talvez tenha olhado para si mesmo e não tenha visto nada de valor. Eu quero convidar você hoje para olhar para Cristo. Porque quando você olha para Ele, você entende o real valor que você tem. Lutero pôde dizer uma coisa muito especial, quando ele disse o seguinte: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Para quem você tem olhado? Quem você tem contemplado? Com você eu vou, mas eu vou de olho nele. Com você eu vou, mas olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. E que ao olharmos para Ele, sejamos transformados à sua imagem e à sua semelhança. Esse é o seu desejo? Então feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nessa manhã juntos nós queremos lançar os nossos olhos sobre a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. E que ao contemplarmos o Senhor, sejamos transformados à sua imagem e à sua semelhança.
E que essa contemplação da pessoa maravilhosa de Cristo possa se refletir, ó Deus, ao falarmos as palavras de Cristo para as pessoas. Ao olharmos para as pessoas e para nós mesmos, como o Senhor nos vê, como o Senhor olha para cada um de nós. E que ao olharmos para Cristo, eu possa entender o meu real valor e perceber, e que todos nós possamos perceber, o quanto somos amados pelo Senhor. Cuida de nós, ó Deus, e que o Senhor esteja sempre no foco, no centro da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você e um bom restante de sábado.